Bom dia. Segunda-feira, então, dia 18 de setembro. A semana começa com um sinal importante que vem se arrastando desde 1962. O sinal de que os Estados Unidos entrará numa recessão em algum dado momento no curto prazo está mais evidente do que nunca. Foi o período mais longo, superou até então 1980 e agora desde 1962. Fique aqui que eu vou terminar com esse indicando quais são esses sinais e como isso afeta diretamente a forma da gente investir dentro de um ciclo econômico. Mas antes, vamos dar uma passada em commodities, que pressiona a inflação, o petróleo principalmente, que continua subindo. Tanto o Brent como o WTI, negociado em Nova York, já está acima de $90. O Brent já tinha ultrapassado, agora o WTI também. Isso pode pressionar a inflação como um todo, numa semana em que temos decisão de política monetária do Copom, aqui no Brasil, do Federal Reserve nos Estados Unidos, que mexe o mundo todo, do Banco Central inglês, no Banco Central japonês, que eu fiz um vídeo na semana passada, está disponível no meu canal do YouTube explicando como uma alta na taxa de juros do Japão, que é o único país no mundo hoje com taxa de juros nominal negativa, pode afetar diretamente a nossa renda fixa aqui e a renda fixa no mundo todo, pela questão do Japão ser o maior ou o segundo maior detentor de título público americano fora do Japão, fora dos Estados Unidos, e ser também o maior detentor de títulos públicos de outros países, como a Holanda, o sétimo maior detentor de título público no Brasil. Então a decisão é extremamente importante. Assistam esse vídeo que está disponível, eu gravei no final da semana passada lá no meu canal do YouTube. E tem também decisão de política monetária do Banco Chinês. Então, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Japão e o Banco Chinês. Outra commodity importante que eu fiz um vídeo já tem um tempo explicando sobre isso é o urânio. O preço atingiu a máxima desde o acidente de Fukushima em 2011 e eu já fiz outros vídeos e posts explicando como a energia nuclear é talvez a mais eficiente de todas. Depois de construída a usina, ela é a energia mais barata, ela não tem intermitência, então ela pode ser de uma maneira constante gerada. Claro, geraram alguns preconceitos por conta de dois acidentes que tiveram, né? Tanto nos anos 80, na Ucrânia, onde hoje é a Ucrânia, e em 2011 em Fukushima. Mas, de qualquer maneira, vale a pena entender essa energia, que ela é altamente eficiente, tá? E o preço do urânio agora, ele sobe de tempos em tempos, até por conta de um problema de limitação de sua oferta. Claro que aqui é muito por cima o que eu estou explicando, mas vale a pena olhar alguns ETFs de urânio nos Estados Unidos para entender o processo e até mesmo algumas ações de mineradoras de urânio, caso queiram começar a olhar diferentes mercados como um todo, tá? Pois bem, vamos falar um pouquinho aqui da China antes de voltar para os Estados Unidos. Como eu falei, vendas de moradia caíram 1,5%. Construção iniciadas de residências caiu 25%, analisando o mês de agosto, tá? Essa leitura é de janeiro até agosto. Então, construções iniciadas, menos 25%. Moradias, vendas de moradias, uma queda de 1,5%, e investimentos em novos projetos imobiliários caiu 9%. Vamos lembrar que o mercado imobiliário chinês representa 25% do PIB daquele país, que é o maior parceiro comercial de mais de 150 países no mundo, incluindo o Brasil, tá? Cuba, notícia de Cuba, o nosso querido presidente passou por lá para ir em direção a Nova York. Cuba não tem como pagar o Brasil e pede mais flexibilidade na dívida de 538 milhões de dólares, uma parte da dívida. Pois é, a Havana falou que não tem condição de pagar. Quanta novidade, não é mesmo, senhor presidente? E nós aqui temos que aceitar como desculpas em que eles mandam. Os cubanos falam, o governo cubano, não vou generalizar, melhor dizendo, o governo cubano, que eu estive lá, inclusive subi o meu documentário de Cuba no meu canal do YouTube e no nosso podcast, @AlemDoObvioBR, mostrando o que nós vivemos lá, para não cairmos nessa narrativa
de que Cuba tem educação, de que Cuba tem saúde de qualidade, que Cuba tem infraestrutura. Veja com suas próprias imagens, veja os depoimentos. Está lá também no meu canal do YouTube que eu subi ontem, domingo à noite. Pois bem, o governo cubano até propôs pagar com matérias-primas. O que será que eles vêm de novo? Com charuto? Não duvide que o presidente brasileiro, como eu costumo falar, o inominável, ele sim, capaz dele aceitar. Não me espantaria, nenhum indício disso, mas não me espantaria dado a sua falta de sensatez, ou melhor, falta de caráter em cima disso, na parte econômica com o dinheiro público brasileiro, tá? Pois bem, vamos lá. Mais um ponto importante antes de eu voltar dos Estados Unidos, para os Estados Unidos. O relator da PLDO, do orçamento de 2024, abre aspas, falou que ele tem dó do Haddad por ter que cumprir uma meta de déficit zero em 2024. Como eu venho falando, o arcabouço fiscal ele é totalmente inexequível. Não consegue cumprir essa meta. Por quê? Vamos lá. Primeiro que ele precisaria aumentar muito a arrecadação, já que ele não vai diminuir os gastos. E aí, eles mesmos dentro do governo já começaram a falar que esse rombo pode chegar até 188 bilhões. Eram 168, já pode chegar a 188. Por quê? Vamos lá. Olha lá. O IRPJ, a arrecadação caiu. O IRPJ caiu 16,5% passado, em comparação ao mesmo período do ano passado. Se olharmos o acumulado de 2023, caiu quase 6% a arrecadação do IRPJ. E isso impacta diretamente o caixa dos estados e municípios, uma vez que o IRPJ ele é um tributo em que tem divisão entre a União e os estados e municípios. O IPI, que é outro tributo que também tem essa divisão, caiu 13% de janeiro a julho a arrecadação. E o ICMS, que representa 85% da arrecadação da receita dos estados, caiu 10%. Então caiu o IRPJ, caiu IPI, produtos industrializados, e caiu também o ICMS, que representa 85% das receitas dos estados. E o governo aumentando os seus gastos em mais de 8,5%. Tudo isso em termos reais, já descontados a inflação. Despesa aumenta e a arrecadação cai. Como fechar a sua meta? Lembrando que dos 168 bilhões de reais que eles querem passar o chapéu para arrecadar, na casa dos 80, 90 bi, depende de aprovação do Congresso e muitas delas são as pautas extremamente antiquadas e retrógradas do PT na economia, que é onde eu me centro nesse vídeo do Minuto do Musa. Portanto, esses números são inexequíveis. A dívida brasileira já cresceu e continuará crescendo. E isso reflete, sim, nos ativos brasileiros como um todo. Não no curto prazo, porque eles ainda estão estudando maneiras de injetar dinheiro na economia. Viu o FGTS, que é outra maneira de roubar o dinheiro do trabalhador, em que eles não têm autonomia de mexer no FGTS quando querem e tem uma rentabilidade irrisória frente ao CDI. Mas eles não têm autonomia. O governo manda. Então, isso sim é mais uma forma de roubo do próprio governo, mas de qualquer maneira eles estão estudando agora de injetar mais dinheiro do FGTS, mais crédito subsidiado, mais juros subsidiado, que isso representa mais endividamento no médio e no longo prazo. No curto prazo, eles ainda dão um alento para a economia e aqueles que não leem as entrelinhas passam a acreditar que os números estão crescendo. Atenção, porque isso afeta novamente os ativos brasileiros como um todo. E mais, tá? A incorporação de servidores ex-territórios, o que representa isso? Ex-territórios do Amapá, Rondônia e Roraima. Mais de 50 mil funcionários deixarão de ser pagos pelo Estado e passarão a ser pagos pela União. Isso representará 6 bilhões e meio de reais a mais de gasto para o governo central, sem incluir ainda, auxílio mudança, auxílio funeral, auxílio alimentação, algumas das mil benesses que os nossos políticos parasitas, os nossos deuses recebem aqui no Brasil, onde a gente tem o judiciário e o Congresso mais caro do mundo pago com o nosso dinheiro. Dinheiro este que poderia estar no bolso da população, poderia estar no bolso das empresas para gerar emprego, para gerar renda, para girar a economia com uma economia de mercado muito mais livre e muito mais aberta, que esta sim é eficiente. Mas os nossos queridos
políticos nos julgam eternas crianças e eles sim preferem determinar o que é bom pra gente sem nunca nos perguntar. Então, para continuar, Renan Calheiros, com a PL da repatriação, falou que vai falar essa semana sobre isso e pautar essa PL que terá uma alíquota de 15% e uma multa de, pasmem, 140%, para que brasileiros que tenham dinheiro fora queiram repatriar e pagar a multa de 140% sobre o que é devido, tá? Abre aspas para o Renan Calheiros. Isso serviria para materializar as metas do arcabouço, uma vez que o governo, obviamente, não vai diminuir o seu gasto. Sorriso irônico para esse governo, apoiado por uns tantos que se dizem em favores do livre mercado. Não me venham falar que com mais de 3 anos de idade, vocês não tinham maturidade para entender que isso sim aconteceria. Pois bem, vamos terminar agora falando dos Estados Unidos, essa parte da recessão. A gasolina nos Estados Unidos disparou. O galão por lá já está custando $3,86 na média. Um galão são 3,78 litros. Traduzindo isso e jogando para a cotação do real agora, isso daria mais ou menos R$5,10, R$5,15 por litro. Mais ou menos parecido com o que se encontra em alguns postos aqui em São Paulo, tá? Mas lembrando que lá o mercado é muito mais aberto e aqui a gente tem um imposto muito maior sobre a gasolina. De qualquer maneira, esse preço é um recorde dos últimos 12 meses e em 8 semanas o preço da gasolina por lá subiu 8% e já representa metade do índice de inflação dos Estados Unidos. Lembrando que isso pode comprometer a taxa de juros nos Estados Unidos e o governo não tem espaço para baixar ou vai mantê-la mais alta durante mais tempo, tá? Agora, o ponto que eu falei aqui no começo. Os títulos públicos americanos com vencimento de 3 meses superaram a rentabilidade dos títulos públicos com vencimento de 10 anos. E isso aconteceu por mais de 212 dias seguidos e segue acontecendo. É um período mais longo desde 1962, superando o recorde de dias consecutivos de 1980. Ou seja, o mercado paga mais taxa de juros para quem compra um título público com vencimento de 3 meses do que de 10 anos. Isso é um contrassenso na economia. Quanto mais longo o período de investimento, mais a taxa de juros você é remunerado. Aqui está invertido. Essa inversão de curva de juros ela precedeu as 8 últimas recessões americanas, as mais severas e as mais fracas. E o que acontece quando os Estados Unidos entram em recessão? Normalmente as taxas de juros caem para estimular a economia. Se você aproveita a taxa de juros alta agora dos títulos públicos americanos de empresas brasileiras que emitem dívidas lá fora, pagando taxa de juros mais alta, a taxa de juros cai, esses títulos se valorizam. É isso que eu falo muito na minha consultoria, que está disponível no site brunomusa.com.br, do processo prévio ao investimento, em a compreensão dos fundamentos econômicos, que é importante para você determinar o ciclo econômico e quais ativos que se enquadram dentro desses ciclos econômicos. Assim, aqui uma oportunidade muito clara e o mercado está dizendo já há um bom tempo, muitos já diziam que, inclusive eu já dizia que o mercado já entraria em recessão, mas eu fiz também um compilado na apresentação que eu fiz aqui numa palestra que eu fiz, que me chamaram, me contrataram para fazer para empresários, sobre os indicadores antecedentes, ou seja, dados econômicos que poucos olham e mostram que os Estados Unidos sim está já num processo de desaceleração, como por exemplo, o número de pacotes de caixas que são demandados para as entregas nos correios, né, ou nas empresas de entregas. Quando cai muito isso, obviamente tem menos compras. Tem menos compra, a economia está mais devagar. E esse é um dos indicadores antecedentes importantes, tá? E olha só que interessante também, o pagamento de juros pessoais nos Estados Unidos mais que dobraram desde 2020 e já passa dos 500 bilhões de dólares mensais. Dívida com cartão de crédito já ultrapassa 1 trilhão, com juros mais altos também, recorde histórico de juros no cartão de crédito nos Estados Unidos. Portanto, a parcela da renda do americano destinada a pagamento de juros subiu, e isso é menos dinheiro indo para a economia e, portanto, uma economia que passa sim a desacelerar. A dívida pública americana em relação ao PIB já está em 130%, atingiu 33 trilhões a dívida americana como um todo. Atenção, as oportunidades estão aí, não deixem passar, é o que a gente fala aqui diariamente para os nossos clientes e eu falo nas minhas consultorias disponíveis no brunomusa.com.br. Uma ótima semana para todo mundo.